Já parou para pensar como a gente chegou nesse mundo com carro, telefone e lâmpada elétrica? Parece que sempre existiram, né? Mas tudo isso é resultado da segunda revolução industrial. É verdade. E essa revolução mudou não só as coisas que a gente usa, mas o jeito como o mundo funciona. Uma verdadeira revolução. Mas me explica, essa segunda revolução foi tipo uma continuação da primeira. Isso, mas com diferenças importantes. A primeira usava carvão, mas na segunda, o petróleo e a eletricidade ganharam espaço. Imagina o impacto. Fábricas mudaram, cidades cresceram, novas tecnologias, tudo num ritmo acelerado. Nossa, parece que tudo aconteceu bem rápido. Que invenções você destaca dessa época? A lista é enorme. A lâmpada elétrica, por exemplo. Ela iluminou as casas, mas também aumentou a jornada de trabalho. O telefone revolucionou a comunicação e o motor, a combustão interna. Carros, caminhões. Transformou o transporte e as cidades. A gente nem imagina a vida sem essas invenções. Mas e os trabalhadores? Como foram impactados? Olha, essa é uma questão complexa. Por um lado, surgiram novas oportunidades nas fábricas, atraindo muita gente do campo. Por outro lado, as condições de trabalho eram precárias, com longas jornadas e baixos salários. E como as fábricas funcionavam? Tinha um jeito específico de organizar o trabalho. Sim. Surgiram métodos como o Taylorismo e o Fordismo, buscando aumentar a eficiência e a produtividade. O Taylorismo dividia o trabalho em tarefas simples e repetitivas, enquanto o Fordismo implementou a linha de montagem, acelerando a produção. Então os trabalhadores repetiam a mesma tarefa o dia todo. Era a lógica da época, a busca pela produção em massa e pelo lucro. Mas esses métodos foram muito criticados, por transformar o trabalho em algo mecânico e desumanizante. Faz sentido, imagina só. Mas além das fábricas, o que mais mudou no mundo? Bom, surgiram grandes empresas, dominando setores da economia, formando monopólios e influenciando a política. A busca por matéria-prima, mercados e mão de obra barata levou os países industrializados a colonizar a África e a Ásia, no processo que chamamos de imperialismo. Nossa, quanta mudança! E o Brasil? Participou dessa revolução. O Brasil era bem diferente. Economia baseada em agricultura e escravidão. A abolição da escravatura foi em 1888, no finalzinho da Segunda Revolução, e o país ainda engatinhava na industrialização. Enquanto o mundo se industrializava, o Brasil se adaptava. Exatamente. Mas a Segunda Revolução teve impacto no mundo todo, inclusive no Brasil, mesmo indiretamente. Interessante. Quais países se destacaram como potências industriais? A Inglaterra continuou forte, mas outros países também se destacaram. A Alemanha com sua indústria química e de engenharia, os Estados Unidos com suas ferrovias e a indústria automobilística, e a França com suas indústrias de luxo, química e automotiva. Que competição! E a economia global, como foi impactada? A economia global passou por grandes mudanças. Crescimento da produção, comércio internacional e, infelizmente, crises econômicas. Grandes empresas se consolidaram, formando monopólios e controlando setores da economia, gerando instabilidade. A busca pelo lucro também teve seus efeitos negativos. Me lembrei daquela charge dos chefões do Senado. Ela que critica a influência das grandes corporações na política. Ela mostra como o poder econômico se traduzia em poder político, como as grandes empresas influenciavam decisões importantes. Uma história que se repete, né? E o imperialismo, como se encaixa nesse contexto? O imperialismo foi consequência da busca por matérias-primas, mercados e mão de obra barata. A Conferência de Berlim, em 1884, definiu as regras para a ocupação da África pelas potências europeias. Decidiu o destino de um continente inteiro. Mas quais foram as consequências do imperialismo? Devastadoras para a África. Exploração de recursos naturais, imposição de culturas estrangeiras, fronteiras artificiais que geraram conflitos étnicos e políticos. Os efeitos dessa exploração colonial ainda são sentidos hoje. Uma parte triste da história. Mas além da tecnologia, da economia, quais outros impactos a Segunda Revolução teve na sociedade? Acho que podemos destacar o surgimento de novas ideologias, como o socialismo, que criticava as desigualdades do capitalismo. E essa crítica ao capitalismo continua até hoje. Sim, movimentos sociais lutam por direitos trabalhistas, igualdade de gênero, combate ao racismo. É inspirador ver a luta por um futuro mais justo. Verdade. E pensando em tudo, qual a principal lição da Segunda Revolução Industrial? Acho que o progresso tecnológico e econômico precisa ter justiça social. Concordo. Tecnologia e economia podem trazer benefícios, mas precisam promover o bem-estar de todos, e não só de uma elite. Exatamente. É preciso garantir que os frutos do progresso sejam distribuídos de forma justa, com acesso a oportunidades e direitos para todos. E isso só acontece com a participação da sociedade, cobrando ações que beneficiem a humanidade. É impressionante como a gente consegue ver paralelos entre a Segunda Revolução Industrial e os dias de hoje, né? A exploração do trabalho, por exemplo, ainda é uma realidade. Pois é. A globalização e a automação trouxeram novos desafios para o mundo do trabalho. A gente precisa garantir que os direitos trabalhistas
conquistas sejam respeitados. Sem dúvida. A tecnologia avança rápido e a gente precisa ter certeza que ela seja usada para o bem, promovendo desenvolvimento sustentável e justiça social. E por falar em justiça social, a gente mencionou o socialismo como resposta às desigualdades. Essa busca por um mundo mais justo continua, né? Com certeza. Tem movimentos sociais no mundo todo lutando por direitos trabalhistas, igualdade de gênero, combate ao racismo. É inspirador. É verdade, a gente não pode se acomodar. Mas, voltando um pouco para a segunda revolução industrial, acho que a gente podia explorar mais o impacto dela no mundo de hoje. Boa ideia. Entender como o passado molda o presente, né? Por exemplo, o imperialismo, que deixou marcas profundas na África e Ásia. O passado ainda está presente. As feridas do colonialismo. Como você acha que podemos usar o conhecimento do passado para construir um futuro melhor? Acho que o mais importante é aprender com os erros, para não repeti-los. A gente viu como a busca pelo lucro, sem pensar nas questões sociais e ambientais, gerou problemas, como a exploração do trabalho e a degradação do meio ambiente. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento mais sustentável, mais justo, que beneficie todo mundo. Exato. E isso exige uma mudança de mentalidade dos governos, das empresas e da sociedade. Repensar nossos valores, nossas prioridades, para construir um futuro mais equilibrado, mais harmônico. Verdade. E você que está acompanhando a gente, o que você acha? Que lições você tira da segunda revolução industrial para o mundo de hoje? Deixe a sua opinião nos comentários. E se inscreve no nosso canal para mais conteúdo como esse. É verdade, né? A gente tem que aprender com o passado para não repetir os erros, né? E essa segunda revolução industrial tem muitos exemplos do que a gente não deve fazer, tipo a exploração do trabalho, a desigualdade, o imperialismo, coisas que a gente ainda vê por aí. Com certeza. É por isso que é tão importante a gente estudar a história, sabe? Não é só para decorar nome e data, mas para entender como as coisas chegaram onde estão e como a gente pode melhorar o futuro. E você que está acompanhando a gente nessa viagem no tempo, que lições você tira da segunda revolução industrial para a sua vida? Pensa como aquelas invenções mudaram tudo e como a gente usa essas tecnologias hoje em dia. Será que a gente está usando a tecnologia direito? Quais são os desafios que a gente tem hoje por causa daquela revolução? Perguntas para a gente pensar. Essa segunda revolução industrial deixou um legado, né? Inovação, progresso, mas também desigualdade e exploração. A gente precisa aprender com isso e construir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. Então, a segunda revolução industrial, apesar de todos os avanços, também plantou a semente para conflitos e desigualdades que a gente vê até hoje, né? Sem dúvida. E essa é a parte mais importante. Entenda que a história não é só feita de datas e invenções, mas de escolhas, consequências e principalmente do impacto na vida das pessoas. E essa busca por progresso teve um preço alto, né? Você acha que a gente aprendeu alguma coisa com os erros do passado? Essa é difícil. A gente evoluiu em algumas coisas, com certeza. Mas será que a gente mudou a forma de pensar? Olha a questão ambiental. Pois é. A segunda revolução industrial deixou um problemão ambiental. Exploração de recursos naturais, poluição das fábricas. O planeta ficou em segundo plano, só importava o lucro. E a gente continua explorando os recursos, né? Mas ao mesmo tempo tem iniciativas para proteger o meio ambiente, tecnologias mais limpas, energias renováveis. É verdade. E essa é a questão. Como usar a tecnologia a nosso favor, sem repetir os erros? Energia solar, eólica, carros elétricos, a gente pode trilhar um caminho mais sustentável. E aí, o que você acha? A gente consegue construir um futuro melhor, aprendendo com os erros da segunda revolução industrial. Eu acredito que sim. E de você? Deixa essa pergunta para você e para todo mundo que está ouvindo. A história mostra que a gente pode e deve fazer diferente. Falando em futuro melhor, essa revolução toda chegou no Brasil. A gente sempre ouve falar da Europa, dos Estados Unidos. E por aqui? O Brasil não ficou de fora, não. Tá. Sentiu os impactos da segunda revolução industrial também, principalmente no final do século XIX, começo do século XX. Imagina, as cidades brasileiras começando a se modernizar, a eletricidade chegando, os bondes, os automóveis. Que legal. E a economia, como era impactada por tudo isso? A economia brasileira era movida principalmente pelo café, né? Mas a industrialização começou a engatinhar, principalmente em São Paulo. E a imigração, né? Muitos europeus vieram para o Brasil em busca de trabalho nas fábricas, nas lavouras de café. Nossa, então a segunda revolução industrial mudou a cara do Brasil também. Trouxe modernização, mas... A industrialização no Brasil, assim como no resto do mundo, teve seus problemas, né? As condições de trabalho nas fábricas precárias, a desigualdade social aumentou. Parece que a história se repete, né? Mas o que a gente pode aprender com tudo isso? Aprender com o passado para construir um futuro melhor. Entender os erros, as conquistas, as consequências. A história da industrialização no Brasil e no mundo é rica em detalhes e nos mostra que a gente precisa estar atento para não repetir os erros do passado. É isso aí. Acho que essa conversa nos fez pensar bastante sobre como a tecnologia e a indústria moldaram o mundo, né?
E para quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente convida você a se inscrever no nosso canal. Lá a gente tem mais conteúdo sobre a segunda revolução industrial, as causas, as consequências, os impactos no mundo de hoje. É isso, a gente se vê na próxima com mais um tema fascinante. Até mais!